e sai jogando. Lance individual, arrumou pro Arrascaeta, bateu Gabriel! Sabe de quem? Gabigol! É o nome da emoção! Gabigol! Vou mudar a ilustração. Pararam com aquilo, tiraram o Rogério e as coisas tendem a ficar em um clima mais aceitável para o trabalho, para o desempenho do bom futebol, tudo. Agora, é difícil. Só que eu tenho que te fazer um convite. Do outro lado também não tá. O Defensa e Justiça perdeu também diversos jogadores, não tem ritmo de competição. É complicado pro Defensa também, assim como é complicado pro Racing, assim como é complicado pro Boca, pro River, porque o Campeonato Argentino terminou e agora está começando uma nova data, com os elencos sendo montados, a janela para o mercado argentino fecha no final do mês, fecha dia 29, dia 31, então estão chegando jogadores. E, por exemplo, o Defensa e Justiça perdeu o Brighton Bruges, perdeu o Brian Romero, perdeu jogadores importantes. Uma coisa que não é nada boa para o Flamengo é que a ideia do Defensa continua a mesma. Mesmo perdendo jogadores, eles têm um jeito de jogar que é um jeito de jogar envolvente. Eles ocupam muito bem o campo de ataque, é um time muito interessante, muito bom de ver jogar. Agora, qualidade de um time contra a qualidade do outro, não tem dúvida, né? O Flamengo é melhor, o Palmeiras é melhor, o Atlético é melhor, só que o Defensa é um time bastante organizado. Uhum. Ô, Fábio, sobre aquela questão de como o Renato deve chegar, o Maurício, a gente viu aí na resposta, que foi a pergunta que foi feita para ele ali, né, sobre alguma dica e tal, ele falou, o grupo precisa ser tratado com carinho. Você acha que é por aí que o Renato vai chegar? Eu acho que todo grupo, né, quando o treinador chega, essa é uma das questões, né? É você tratar todo o grupo com carinho, né, Bruno? Então, assim, não é tratar os jogadores principais, ou não é tratar só os meninos que vêm da base, é você conseguir ter um olhar para todo o grupo, um olhar uniforme, né? Então, assim, que todos os jogadores se sintam tratados com carinho pelo treinador que está chegando. O Renato, eu acho que a chegada dele, Bruno, ela vai ser muito tranquila, porque como a gente já falou, além do desejo que ele tinha de treinar o Flamengo, isso ele deixou muito claro, os jogadores também têm um carinho muito grande, conhecem demais o Renato, mesmo não terem trabalhado juntos, mas todo mundo sabe a linha do Renato, a condução, a forma como ele se coloca com os jogadores. Então eu acho que a apresentação dele vai ser super, super tranquila. Se a gente pegar imagens, por exemplo, do encontro dos atletas e a comissão do Renato, a gente vai ver muitos sorrisos, porque é a forma como o Renato chega, é a forma como ele trabalha no dia a dia. Mas na sequência do trabalho, como o Marra falou, aí não vão ser só sorrisos, não vão ser só tapa nas costas dos atletas, ele vai ter que pensar em algumas soluções para o Flamengo. O Rogério jogava com uma dupla de zaga, a gente não sabe como é que o Renato vai montar esse sistema defensivo. O Rogério optava pelo Gabigol e a gente tem o Pedro também, então como é que o Renato vai conduzir esse posicionamento de Pedro e Gabigol com o Bruno Henrique, com a Arrascaeta, com o Everton Ribeiro. O William Arão vai ficar como cabeça de área ou vai voltar para a zaga ao lado do Rodrigo Caio. Então o Renato, além da apresentação carinhosa, ele tem muitas conduções, né, a serem definidas e que o torcedor do Flamengo está ansioso para ver. Mas eu acho que com relação à apresentação vai ser super tranquila, eu acho que ele vai ser abraçado pelo grupo, todo mundo fala, os profissionais que trabalham no Flamengo falam que esses caras que estão lá, eles são super profissionais, super dedicados e vencedores também, vitoriosos, né, a maioria deles com conquistas importantes no Flamengo, mas eu acho que essa adaptação vai ser bem rápida e tranquila com relação ao elenco. Com relação ao trabalho, é o dia a dia que vai nos mostrar esse trabalho que o Renato vai produzir dentro do Flamengo. Até porque quando o Rogério chegou, você lembra, Marra? Como é que foi? Também era sorriso, era abraço, exatamente. Rodrigo Caio, tal. Aí quando começa a ter que tomar a decisão, vou tirar o Gabigol. Não vou colocar fulano. Aí não aparece um resultado. É aí que você começa a ter que equilibrar os pratos ali, né, Marcos? Mas eu acho que até nesse momento inicial, até o prato ficar equilibrado,
tem uma lembrança imediata. Quando você lembra do Rogério, você não consegue esquecer que ele foi jogador do Flamengo, do São Paulo a vida inteira. Isso. Claro que existe uma lembrança do Renato no Grêmio, é óbvio que sim. É óbvio que existe uma lembrança do Renato no Fluminense, é óbvio que sim. Mas ele tem história no Flamengo, gente. Não é pouca história. Ele fez história uma época vencedora. O título de 87 passou muito pelo Renato. Então, é uma lembrança imediata. E sem falar, Bruno, não é nem recorrendo às lembranças, às declarações. O Renato deixou claro várias vezes que ele queria treinar o Flamengo. Não deu certo uma vez, não deu certo outra vez, agora deu. Então, acho que ele... Até derrubei aqui o fone, ó. Acho que ele vai ser aceito. Porque, o Rogério não está lá mais. E outra, o Renato tem uma ligação com o torcedor. E o Flamengo não pode mais, né? E o Flamengo, assim, o torcedor do Flamengo tem que ter um pouco mais de paciência, porque o Flamengo dificilmente vai fazer um outro movimento desse, né? Então a gente torce muito para que o Renato tenha tranquilidade de trabalho, mas se os resultados de repente não vierem a acontecer, o Flamengo vai ter que ter muito cuidado na condução desse trabalho do Renato, né? Lógico que, como a gente falou, ele tem elenco nas mãos, ele tem capacidade, e a gente espera muito que o Flamengo consiga ter um grau de evolução nas mãos do Renato. Mas o torcedor também tem que ter paciência, né? A gente sabe que quando o resultado não aparece, ou o jogo que o torcedor do Flamengo tanto espera do Flamengo não aparece, o torcedor ele carrega nas críticas, enfim. Mas eu acho que o Renato ele pede um pouco mais de tranquilidade, de paciência do torcedor, até porque o Flamengo se movimentar novamente em busca de um treinador é algo complicado, já que o Rogério foi demitido. E só para fazer uma ressalva, Bruno, com relação ao trabalho do Maurício também, que vale a pena a gente falar, é um profissional que todo clube gostaria de ter, né? Porque ele entende o seu lugar, né? É o treinador do Sub-20, ele sempre que ele foi solicitado, ele conseguiu entregar resultado para o Flamengo, mas nunca deixou subir a cabeça, né? Então, assim, quando o treinador novo apresenta, ele sempre está ali disposto a escutar. Hoje, pelo que a gente assistiu do jogo, ele teve em contato com o Renato várias vezes, então não é assim, não, é o meu trabalho, eu que vou decidir como é que o Flamengo joga. Então é um profissional que faz muito bem ao Flamengo, né? Faz bem a base, onde ele exerce o seu trabalho do dia a dia, mas sempre que ele é solicitado, ele entrega resultados e competência também no elenco profissional. E cá entre nós, né, Fábio? Você está cansado de saber disso por viver no campo a vida inteira. Hoje o Flamengo precisava ganhar de 1-0, de qualquer jeito. Exatamente. Sabe aquela bola na trave que desvia no zagueiro e aí tal. Ninguém sabe como a bola entrou, mas a bola entrou. O Flamengo teve uma semana de muita turbulência, a ponto de ter caído o treinador, gente. E tem hoje é domingo, daqui a 3 dias tem um jogo de Libertadores. O movimento da direção foi um movimento arriscado. Se a questão assim, se fosse uma questão de a gente já não aguenta mais o Rogério, vamos trocar, deveria ter trocado antes, para ter tempo para trabalhar para a Libertadores. Não foi um movimento assim planejado, não, friamente calculado. Quando chegar no domingo, véspera da Libertadores, a gente demite. Isso é um risco gigante. Gigantíssimo. É imenso. A chance de dar errado é muito grande. Só que o Flamengo hoje conseguiu os 3 pontos. A duras penas, né? A Chapecoense, a gente mostrou os números ali, bateu 13 vezes a gol. Pegando todos os jogos da Chapecoense fora de casa, foi o segundo jogo que ela mais bateu para gol. O Flamengo deu espaço, não fez um jogo bom, foi um jogo ali para conquistar os pontos. Mas hoje era, para o Flamengo, o que o Flamengo precisava. Vamos dar uma olhada na sequência. Fala, Fabio. Não, depois eu queria dar um pitaquinho no caso do Gabigol. Tá bom. Mas depois a gente toca nesse assunto, se você achar. Não, vai ter tempo, eu vou colocar a Renata aqui também, tá? Porque a Renata precisa falar de um lance. Já vou te chamar, viu, Rê? Se prepara aí, Renata. Mas deixa eu só mostrar aqui a sequência, então, do Flamengo, essa agenda do Flamengo, porque tem muito rubro-negro que tá chegando agora, aqui ao Sport Center, tá mandando mensagem aqui. Quando é que vai chegar o Renato? Quando é que o Renato vai ser apresentado? O Renato vai ser apresentado amanhã à 13h, tá, pessoal? Claro, transmissão dentro do BB Debate, mas já todas as análises a partir das 10 horas da manhã no Sport Center. Próximos jogos, Conmebol Libertadores, de volta aqui nos canais esportivos da Disney. Nessa quarta-feira o Flamengo joga contra o Defensa e Justiça. Aí no final de semana, no domingo, às 18h15, joga fora de casa contra o Bahia. E aí na sequência, na outra semana, já joga a partida de volta contra a equipe argentina no Maracanã, tá? E o Renato vai ser apresentado amanhã, repito, à 13h.
Deixa eu colocar a Renata aqui na nossa conversa, e aí na sequência o Fábio fala também do Gabigol e o fato dele não ter jogado hoje, porque foi punido pelo próprio Flamengo ainda, aquela questão de não ter se apresentado ao clube, ter ido direto para a seleção naquele momento de, não sei se eu posso falar a palavra desconfiança, mas desentendimento, desentendimento em uma questão médica aí do Gabigol.